Hoje, nesse vídeo de reflexões que estamos fazendo sobre a Semana Santa, vamos meditar sobre a solidão de Jesus. Mas antes, vamos começar com oração para abrir nossa mente, nosso coração para a luz de Cristo e para que a gente possa escutar tudo e levar para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto toda a minha carne ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes da cruz, Jesus já sentia a solidão. Ele veio ao mundo e não teve lugar para nascer. Ele foi para um estábulo porque não tinha onde receber, Assim que nasceu, já teve que fugir e viveu um tempo no deserto. Então, Jesus, ele conhece a solidão emocional, o isolamento mesmo de pessoas, E depois nós temos, quando ele tem a vida pública, os 3 anos de vida pública, os discípulos, mesmo ele explicando, eles não entendiam, não compreendiam totalmente ali tudo que Jesus estava explicando, falando, agindo. Então, Jesus, ele sabe como é que é essa solidão, E por que esse tema na Semana Santa? Porque nós estamos no século XXI, numa época de muito egoísmo, de muita individualização, e muitas das vezes a gente se sente só. E Jesus, do nascimento até antes de ir para a cruz, ele teve esses momentos de solidão. Jesus, antes de ser preso, ele queria ser consolado. Ele pede aos amigos, olha, por presença, fique aqui, fique comigo, Eu não quero ficar só, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou com medo. Mas, vamos ver como é que foi. Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele é muito claro, ele não fica de meias palavras que as pessoas não conseguem entender, ele é bem claro. Fique comigo, estou triste até a morte, Mas o que acontece? Jesus, ele compreende que o estresse que eles estão sentindo gera sono, Porque ele tinha terminado a última ceia e falou, gente, eu vou ser morto, eu vou morrer, eu preciso morrer. Quer dizer, Jesus falou aquilo que ele vinha falando o tempo inteiro, mas ele deixou claro. Entendeu, gente? Eu vou morrer. Então foi muito pesado. Jesus vai lá rezar, uma vez. E na segunda, aí chama, os discípulos, briga com os discípulos, poxa, você não vai? E na segunda vez ele deixa para lá. Então Jesus sabe como é estar cercado de pessoas e de amigos, mas não ter aquela atenção que na hora é necessário. Jesus sabe como é se sentir só no meio da multidão. Jesus sabe. Então a gente também deve enxergar essa solidão na segunda parte, dessa situação. Ele diz assim, Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Foi ter então com os discípulos e encontrou dormindo, e disse a Pedro, então, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Então, olha só, 1 hora, Jesus só queria 1 hora que eles ficassem ali rezando, com ele.
E Jesus continua esperando que ao menos tiremos 1 hora de oração por dia. Porque a gente vê os discípulos, né, ali dormindo, né, Pedro, João dormindo, a gente fala assim, nossa, mas Jesus estava numa situação de estresse e eles não puderam ficar 1 hora. A gente critica isso, mas aí eu faço a pergunta. Quantas horas você tem ficado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, vendo coisas aleatórias que não tem a ver com a fé, que não é oração, que às vezes a gente usa as redes sociais para aprender mais da igreja, para rezar, né? Mas quantas horas a gente passa só ali na fofoca, na conversa, vendo filmes, séries, né? Então, assim, um católico, o básico da vida de um católico, a missa diária, 30 minutos, ler a Bíblia de 20 a 30 minutos, o terço da misericórdia, 15 minutos. 30 minutos o terço mariano. Se for o rosário, 1 hora e 20, 2 horas, dependendo de quem reze, né? Então, assim, sendo que o terço a gente pode rezar caminhando. Tô indo trabalhar, rezo o terço. Tô voltando, rezo o terço. E nessa você reza o rosário, entendeu? Ou o terço da misericórdia, e aí dá para ir rezando outros terços, né? Terço de divina providência, enfim, quando a gente quer, a gente organiza o nosso tempo, né? E muitas das vezes a gente quer, né, que todos os amigos estejam mandando mensagens, que a gente esteja ali, né, recebendo a atenção de todo mundo, que o ser humano precisa disso. Mas a gente também não dá atenção a Deus. Quando a gente está em oração, a gente não está sozinho. A gente não está conversando com nossa imaginação, né? Deus é real, é vivo. Ele está presente quando a gente, né, clama, como esse vídeo, a gente já chama a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Também a gente não está sozinho. A gente tem dentro de nós o Espírito Santo. E quando a gente começa a rezar, né, se faz mais presente nosso anjo da guarda, né, o santo que a gente tem devoção. Todo mundo do céu se aproxima da gente no nosso momento de oração, né? Deus está presente. E quando a gente tem uma vida de oração, a gente tende a sentir menos essa solidão. A gente não se magoa porque, né, eu queria estar aqui com todo mundo e estou sozinho. Então, na verdade, a oração, ela evita esses buracos emocionais dentro da nossa vida espiritual, pessoal e emocional. Muita gente questiona que os amigos não falam mais com ele, ninguém vem aqui em casa, mas você tem conversado com Deus, seu amigo? Então, una a sua solidão à solidão de Jesus, una suas chagas à chaga de Jesus. Se esconda na chaga de Jesus e não se sinta só de maneira dolorosa. Porque, gente, é bom, né? De vez em quando, quem não gosta, né, de ficar sozinho em casa, né? Ou no silêncio, eu botar um som bem alto. Quem não gosta? É muito bom. Mas tem também, né, aquela solidão que leva a uma questão patológica, né? Ou seja, uma doença. Por exemplo, a pessoa vai ficando sozinho, vai se isolando, né? Porque os amigos estão numa rotina muito difícil de estudar, de trabalhar, família, igreja, você vai ficando de lado. E aí você começa a se sentir triste, começa a não enxergar sentido na vida, né, por outras situações, e aí essa solidão vai lhe fazendo mal. Essa solidão acaba virando um sintoma de algo pior, que é a depressão. Então, a gente tem que pensar, antes de deixar cair nessa situação de doença, doentia, que as pessoas postam, sim, né, um brinde, isso, aquilo, outro, mas elas estão passando por dificuldade financeira, emocional, familiar. Tem muita coisa acontecendo, e às vezes as pessoas olham para sua vida e falam, eu não vou falar nada porque ela já está com tanta dificuldade, né? Então é melhor deixar para lá.
depois a gente conversa, quando ela estiver melhor, quando eu estiver melhor. E às vezes a pessoa está fazendo isso de bondade para você e você achando que ninguém tá nem aí. É quando você descobre que a pessoa passou por uma situação bem difícil. Tem gente passando por câncer e não fala para ninguém. Câncer, câncer. Né? Então, assim, a gente não sabe o que o outro está passando. E daí se isolar nesse momento de solidão e se permitir ficar doente por causa disso, não é uma boa. Tem uma oração que ensina a gente entrar dentro das chagas de Jesus e lá encontrar a consolação, né? Porque a vida de oração é isso. A vida de oração você não faz sozinho, você faz na presença dos céus. Vamos fazer essa oração agora? Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouve-me, dentro das vossas chagas, esconde-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, olha só o que essa oração belíssima ela fala, né? Do inimigo defendei-me e esconder nas chagas. A oração, ela é uma forma de ação na nossa vida, né? Então, assim, se você se sente só, além de rezar, não é rezar sozinho no quarto escuro, é você pegar o texto e vai caminhar e vai rezando, né? Vai rezar na igreja, vai dar uma volta, né? A oração também é uma ação. E lembre, né? Quando você começar a ter pensamentos muito para baixo, antes de pensar em pode ser uma depressão, lembre que o inimigo trabalha com sugestão para jogar para baixo. Mas Jesus, ele tinha uma atitude diferente. Qual era essa atitude? Sabendo que o inimigo age com sugestão, né? Ele não se prendia a palavras, aos comportamentos temporários. Ele não se prendia a isso. Porque se Jesus se prendesse ao que é temporário, ele não seria capaz de perdoar, né? E se ele não fosse capaz de perdoar, ele ia se isolar e ficar numa solidão dolorosa, doentia. Quando eu falo doentia é porque gera doença mesmo, depressão, ansiedade, outras coisas mais, né? Então temos que agir como Jesus. Jesus nunca estava parado, Jesus sempre estava buscando o Pai nas orações, e assim nós também devemos, como imitadores de Cristo, né, não se deixar abater pela solidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E se você está gostando dessas reflexões, curte, compartilha, comenta, porque isso ajuda a chegar para mais pessoas esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!